Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, neste Soundbite, vive Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. Da noite passada fica um apoio muito previsível. Carlos Moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa, em apoio a Marcos Mendes. Eu penso que há uma pessoa que reúne todas as condições, essa pessoa é Luís Marcos Mendes. Se ele se candidatar, terá todo o meu apoio. É um homem que reúne todas as condições, que deu provas, que é conhecido dos portugueses, sabem e sabemos muito bem como podemos contar com aquilo que ele é, com aquilo que ele fez, com o político que é e com o trabalho que fez durante anos e que as pessoas o conhecem. E, portanto, se ele se candidatar, eu disse sempre que isto depende daqueles que são os candidatos, não de nós, mas eu, como português, gostava muito de ver Luís Marcos Mendes como presidente. Ana, Carlos Moedas defende já esta candidatura de Marcos Mendes, apoia um candidato que ainda não é candidato. Isto quer dizer que Carlos Moedas está a dar aquele empurrão para ver se Marcos Mendes se apressa na corrida, ou pelo contrário é só mesmo uma marcação de posição, da mesma maneira que já há algumas semanas vimos Isaltino apoiar o candidato Gouveia e Melo, que não é candidato também. Eu acho que no PSD as coisas estão absolutamente já reunidas para o apoio formal a Luís Marcos Mendes. É que não é só Carlos Moedas, ontem à noite, como na sexta-feira passada, à Rádio Renascença, o líder parlamentar Hugo Soares disse que se Marcos Mendes fosse candidato tinha o apoio do PSD, não disse ele próprio, disse do PSD. Portanto, foi bastante longe nisso e fez imensos elogios a Marcos Mendes, a sua capacidade de construção de pontes, capacidade política, notável experiência, etc, etc, etc. Portanto, o que Soares tinha dado o sinal. E uma semana antes, ou seja, suponho que foi na dia 11 de janeiro, é verdade que Luís Montenegro deu também o sinal de união em torno do nome de Luís Marcos Mendes quando disse que o apoio do PSD a um candidato está perto. Não era, não era o momento já, mas não estavam nada preocupados com isso, porque havia, ao contrário do PS, em que não há claramente uma união em torno de um candidato, neste momento, o PSD parece tranquilo com isso. Pedro Passos Coelho parece que está fora mesmo de uma candidatura, e Marcos Mendes tem o caminho livre para ser um candidato completamente unificador do PSD. Isso como se pode anunciar quando quiser anunciar. Na realidade, ele disse que o processo de decisão já estava mais perto, suponho que foi a expressão que usou no seu programa, mas pode anunciar ou pode continuar a fazer programas até outubro, como fez Marcelo Rebelo de Sousa. Até porque não há outro candidato dentro do PSD a surgir, ou seja, não. É praticamente unânime este nome, não há outra figura. Passos Coelho não aparece. Consensual. Portanto, só não o seria se Passos Coelho aparecesse. Mas Passos Coelho, embora, para meu espanto, nunca tenha dito claramente não sou candidato às eleições presidenciais, para tirar daí o sentido, diz apenas não estou na vida política, deixando um bocadinho em suspenso se em outubro estará ou não na vida política. Mas penso de qualquer forma, numa altura em que se falou de Rui Rio, houve até uma notícia em que se falava do próprio Carlos Moedas poder candidatar-se a Belém. Houve várias... Marcelo queria Carlos Moedas candidato a Belém. Candidato a Belém, portanto houve assim, como de costume, muito ruído à volta das presidenciais do PSD, mas neste momento o PSD parece estar bastante à frente do PS na união em torno de um candidato presidencial, que é Luís Marcos Mendes. E Marcos Mendes tem reais hipóteses de conseguir alguma coisa numa segunda volta, de ser, de certa maneira, o adversário principal de Gouveia e Melo, feito o seu caminho como comentador, que fez Marcos Mendes. Marcos Mendes e Marcelo são diferentes. Como é que olhas para esta candidatura? Eu acho que Marcos Mendes e Marcelo são diferentes, porque obviamente Marcelo era uma pessoa totalmente conhecida do país, mais do que Marcos Mendes, apesar de Marcos Mendes ter tido inúmeros cargos políticos ao longo dos anos, ter sido, tal como Marcelo, líder do PSD. Mas, é o espaço de comentário mais visto ao domingo à noite. É o espaço de comentário mais visto ao domingo à noite, mas apesar de tudo, se formos por espaços de comentários, Marcelo tinha muito mais anos de comentário político do que tem Luís Marcos Mendes. E numa altura em que a televisão tinha muito mais audiências do que tem agora, não é? Sim, isso nessa parte do comentário não vamos por aí. Agora,
Tenho dificuldade de responder essa pergunta, porque nós estamos a jogar na hipótese, toda a gente mais ou menos, de que haverá 2 voltas. Resta saber se a segunda volta será entre o Almirante Gouveia Melo e Luís Marques Mendes, ou entre o Almirante Gouveia Melo e um candidato da área socialista, que não sabemos quem ainda pode ser. António Vitorino está a pensar. Quer dizer que a luta pelo segundo lugar... A luta pelo segundo lugar será mais acesa do que a luta pelo primeiro lugar, que aí acho que não há grande dúvida. Não acho que não há nenhuma dúvida neste momento. Podemos ter dessa dúvida daqui a 6 meses, porque ainda falta muito tempo às presidenciais, e o Almirante Gouveia Melo pode tropeçar nos seus próprios pés e as coisas correrem todas mal, e pronto, lá está. É difícil fazer previsões em política. Agora, ao dia de hoje, a previsão possível a fazer é que o Almirante Gouveia Melo será uma pessoa que passará a segunda volta de umas presidenciais, e depois falta saber quem é o seu... Pode ser Luís Marques Mendes, quem será o representante de... Poderá ser, vamos ver, um candidato da área do PS, ainda não sabemos quem, mas ainda é muito cedo para conseguirmos fazer essas previsões. Certo é que Marques Mendes tem a vida facilitada, porque Dentro não do tem seu os partido, mesmos tem. problemas, não tem os mesmos problemas que se estão a passar no PS e que já aqui no Soundbite referimos. Dentro do seu Beijinho, partido até tem amanhã. muito facilitada. Beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.